Casa é tempo sagrado, ninho, conchego. Tudo que você pode resumir em renascimento. Casa deveria ser, muitas vezes não é, o antídoto do estresse. Lugar de se refazer, lugar de crescer. Em casa a gente não tem só alegrias, a gente não tem só encontros, a gente não tem só as coisas boas da vida. Em casa também a gente derrama muita lágrima, a gente sucumbe a muitas coisas. Porque a casa é o lugar que a gente retorna à nossa morada sagrada, né? É onde nós fomos criados para conceber uma família, para criar um lar. Casa é o lugar que a gente sai e deixa dentro dela as nossas riquezas e nossas preciosidades, porque eu sempre digo que os meus filhos, a minha casa, o meu, eu chamo de ninho, né? Eu tenho essa visão muito romântica de casa. É a maior riqueza que eu tenho na vida, é o maior patrimônio que eu tenho na vida. Assim, foi daqui, deste lugar, que eu eduquei os meus filhos e continuo educando o caçula. E quando a gente fala em casa, eu não estou falando de tamanho, de cor, de intensidade, de beleza, de valor. Eu não estou falando disso, estou falando casa, casinha mesmo, lugar onde a gente acolhe e é acolhido. Tem coisa melhor do que você chegar em casa e você ser acolhido por alguém, ou pela sua própria casa, ou pelos próprios objetos, ou pela própria essência. E assim, para mim, a casa é como o nosso segundo corpo, porque o nosso corpo abriga a nossa alma, né? Mas a nossa casa, como você falou, abriga a nossa família, abriga os nossos afetos, abriga as nossas preocupações, abriga a nossa intimidade. E a gente precisa estar num ambiente que a gente se sinta bem e que reflita a nossa personalidade. A atmosfera que você coloca dentro da sua casa, que é você que imprime isso, né? Com o que você pensa, com o que você acredita, da forma como você educa os seus filhos, é quem diz quem você é e a casa que você tem. A importância de ter uma casa pensada não em termos de decoração, mas sim em termos de acolhimento, ela é muito grande. Eu entendo decoração de interiores, que é uma coisa totalmente ligada à personalidade de quem ali reside. E o que eu acho mais bonito na minha profissão é justamente interpretar isso. Tem coisa mais linda do que você interpretar o desejo de um cliente através da luz, né? Não tem nada absolutamente engessado. É tudo muito sensorial, é tudo muito sensitivo, é tudo muito dessa coisa de você respeitar de fato aquela pessoa que está diante de você. Eu acho de uma delicadeza tamanha essa arte de decorar, porque eu acho que a gente não promove só o belo, a gente promove o conforto. Como você vai traduzir isso para quem tem dentro de si aquela euforia de ter as peças de design, de ter as tendências da moda, de ter tudo aquilo que o próprio mundo, as próprias pessoas fazem com que a gente entenda que aquilo é melhor para a gente, e nem sempre é. Então eu tenho muito esse olhar assim de saber compreender o que o cliente quer. E acho que decoração é história, casa é história. Quando a gente vai amadurecendo, né, sobretudo nós mulheres, nosso olhar muda. Eu sou uma pessoa que eu adoro coisas modernas, eu estou sempre antenada, mas eu acho que em determinados setores da minha vida eu sou muito mais clássica. O olhar da gente muda, a coisa ganha um pouquinho mais, eu não vou dizer de refinamento, mas a gente prioriza o que dura, a gente prioriza o que tem história, isso é prioridade na nossa vida. A gente abre o olhar, é inevitável. Você já não pensa só na decoração, você já pensa em conforto, você já pensa em praticidade. Você tem toda uma interação em torno de quem está ali. A pandemia obrigou as pessoas a ficarem em casa, tudo ao mesmo tempo agora. E ali, vários espaços que não foram pensados para isso, durante esse tempo, tiveram que ser adaptados, repensados. Isso acabou ou estressando muito os seus habitantes, ou criando até uma melhor convivência. Eu acho que a pandemia provocou encontros
que casais, pais e filhos e qualquer outro tipo de relação tenha acontecido sem que jamais pudéssemos imaginar que estaríamos diante, muitas vezes, do desconhecido. Eu, infelizmente, tenho tomado conhecimento através da minha atividade, da minha profissão, de pessoas que se separaram, pessoas que a gente fez, por exemplo, o projeto do apartamento quando foram casar, e que a pandemia revelou uma incompatibilidade enorme, pessoas de relações antigas, de muitos anos, pessoas assim que você achava que uma era alma gêmea do outro, e que fomos procurados no sentido de dizer, olha, a gente se separou, eu vou precisar de vocês de novo. É aquele entendimento da tristeza, né, por você ter participado de uma alegria tão grande, porque eu acho que é isso que a gente leva de mais bonito nessa atividade. Talvez a gente não tivesse entendido a importância da casa nessa convivência. Não é fácil estar dentro de um espaço, todo mundo junto o tempo inteiro. E aí, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? 2 homens, os meninos já não são mais crianças, 18 e 21 anos, que tinham uma rotina de esporte, faculdade, e de repente para tudo. Eu sei que o esporte é uma coisa importante para todo mundo aqui dentro de casa. Para mim e para meu marido, necessário, a gente precisa se exercitar. A primeira coisa que eu fiz foi subir para a sala de televisão, a esteira e a bicicleta. E eu não quero nem saber se está bonito, se está feio. O meu objetivo é que fiquemos todos bem, né? Que estejamos com a mente tranquila, e o exercício nos proporciona isso. É importante saber as necessidades de cada um para, dentro desse ambiente, acolher todo mundo. Não é manter uma casa de propaganda de margarina, né? É muito mais importante que a casa atenda às nossas necessidades, para que fique todo mundo bem, para que esteja todo mundo com a cabeça boa, em harmonia, e o ambiente ele fica um ambiente saudável de se conviver. Exatamente, olha o exemplo que você deu. Independente que a presença desses equipamentos comprometam a estética da sua casa, foi uma forma que você encontrou de você e seu marido, né, poderem fazer os exercícios, e de alguma forma você trouxe a socialização para dentro da casa. Mudanças que você faz, que você consegue de alguma forma tranquilizar isso, porque você vem numa rotina, você vem, como você disse, você é uma mulher organizada, tudo tem o seu lugar, as coisas estão devidamente acomodadas, e de repente vem uma situação como essa que, se durante 24 horas vocês passavam em média 8 a 10, cada um fazendo sua atividade, então vocês tinham uma dinâmica completamente diferente. Um casal com 2 filhos pequenos, ou com 3 filhos em idade escolar, que você não, como você disponibiliza tecnologia para 2, 3, 4 filhos? O ano passado, quase todo o Vinícius teve aula online, então eu não tinha acesso ao meu notebook durante a manhã, então eu mudei minha rotina. Só que esse ano que ele entrou no ensino médio, ele tem aulas à tarde. Então, qual foi o primeiro investimento que eu tive que fazer no ano de 2021? Um notebook. Assim, você acaba tendo que ver quais são as prioridades, né? Criar um ambiente saudável para que ele possa continuar nesse esquema remoto, que é muito difícil, independente da idade, independente se é estudioso ou se não é. É preciso criar em casa esse acolhimento no sentido de proporcionar a todos um espaço habitável. Porque agora você tem que compartilhar uma sala que ela tem uma função, tinha uma função, que era uma sala de almoço ou de jantar, e de repente agora ela é o escritório de um bocado de gente. Ou virou uma sala de aula, né? Virou uma sala de aula. Eu me lembro que você me contou uma história tão interessante de uma parede rosa, um quartinho rosa, um sonho, e eu queria que você dividisse isso aqui. E a história foi a seguinte: uma mãe apaixonada pela filha, uma trabalhadora como outra qualquer, e que vive para realizar o sonho. E essa criança tinha o sonho de ter um quarto cor-de-rosa. Ela mora numa casa muito humilde, muito simples, que era um cômodo, um quarto dela e da filha, uma sala, uma coisa assim bem simples, a realidade da grande maioria do nosso povo.
E o que me chamou a atenção foi a forma como ela realizou o sonho da filha. Ela não pôde dar o quarto. E quando você vê a fotografia do quarto, é uma coisa, que você vê a imagem toda rosa. Cama rosa, bonecas, aquela coisa assim bem infantil, que era uma criança pequena, bem infantil. Quando você vê a imagem maior, que tudo que está em torno daquele quarto rosa, que eu chamei de cantinho rosa. Quando você amplifica aquela imagem, o que é que está em torno daquilo? Uma sala, uma outra cama, um fogão, um corredor, um banheiro. Aquilo me chocou, porque sonho é sonho. Sonho é sonho. Não foi um quarto, foi um canto, foi um L, foi um pedaço da casa. Então eu me coloquei no lugar daquela mãe que eu achei de uma dignidade, de uma criatividade, de um amor por esta filha fora do normal. E por que não realizar sonhos? O que é que te impede de realizar sonhos? A não ser que você se limite a só realizá-los se for do tamanho que as pessoas imaginam que ele deva ter. Aquilo, Adriana, aquela imagem aberta, ampliada, dos tons neutros, da parede cinza, do chão simples, da mesa simples, a cor muito evidente no canto rosa. Aquilo me marcou profundamente. Foi uma imagem que assim, eu gravei aquilo na minha cabeça. Eu acho que é o que está por detrás da minha profissão. Eu estou aqui para realizar sonhos. A mim não me interessa se são pequenos, se são grandes. O que é cafona para você? Eu tinha certeza que você ia falar isso e eu adorei. Meu marido quer colocar alguma coisa na casa. Vixe, não tem bom. Eu sempre brinco com ele. Eu digo, seu único bom gosto fui eu, viu? Por quê? Porque me vem com as coisas assim que quer colocar e eu ficava naquela. Mas hoje eu acho o seguinte, gente, isso aqui foi construído por nós. Aqui estão os nossos desejos, estão os nossos sonhos, e se ele quiser colocar, como ele fez aqui há pouco tempo, ele comprou uma chopeira e eu criei um cantinho da chopeira. Aí lá vem, não se contenta com a chopeira, quer vir com caneca, com não sei o que. Eu digo, agora peraí também, né? Porque não vamos causar uma bagunça, tem que ficar bom para todo mundo. E aí você me falou dessa coisa do cafona, né? Eu achei fantástico a cafonice, porque todo mundo tem. Eu nem gosto dessa palavra cafona, porque o que é cafona para você não é para mim, o que é para mim não é para você. Eu acho que essa liberdade de ser, de estar, de pensar, enfim, eu acho que é muito do que a vida me ensinou, as coisas que a vida nos proporciona, os renascimentos que a gente está sempre tendo na história da gente. Eu acho que faz a gente olhar para o outro com mais generosidade mesmo. Você olha, então eu olho para meu cliente, geralmente é o homem que vem e diz assim, olha, presta atenção, eu tenho uma coleção disso aqui, passei minha vida colecionando isso. Ela deixa guardado no armário, ou então ela manda esconder na prateleira lá em cima, ou vê se você dá um jeito. E isso parte não só de coleções, isso parte muito do lado religioso. Tem senhoras, pessoas que têm os seus altares, né, em casa, tem os seus nichos, tem as suas coisas, e que alguém da família não gosta porque é muito entulhado, porque é muito santo, ou porque não compartilha daquela religião, ou porque vai botar a vela vai incendiar a casa. Sempre tem alguma coisa na casa que tem um contraponto, assim, sabe? E eu gosto disso, Adriana, porque eu acho que são nas adversidades que a gente consegue se superar enquanto profissional. Para mim é muito simples fazer uma decoração de algo moderno, tendencioso, que esteja seguindo as vontades de um cliente, que seja para mim é interessante sempre conhecer a história daquela família, sempre quando ela me vem com um móvel polêmico, amo móveis polêmicos, amo. Tem até uma decoradora, que eu esqueci o nome dela agora, das antigas, que fala que você sempre tem que ter uma peça na sua casa que cause polêmica. E eu achei interessante a explicação, porque aquela polêmica vai gerar conversas interessantes. Então, assim, você ter um quadro polêmico, uma figura polêmica, um sofá roxo, uma coisa que para muitas pessoas é absolutamente chocante, ou que pode em algum momento parecer agressivo, pode ser uma obra de arte, pode ser qualquer coisa.
pode ser uma gravura, pode ser qualquer coisa, pode ser a cabeça de um bicho. Tudo vai gerar algum tipo de contestação que, se compartilhado com pessoas interessantes e inteligentes, só vai agregar valores, tá? Vai gerar Então, sempre uma boa conversa, né? Um bom vai papo. gerar sempre uma excelente conversa. As paredes da minha casa contam a minha história. Quando alguém novo vem aqui e fica me perguntando o que é aquilo ali, e quando vê assinatura nos quadros, eu assinando os quadros, e fala, nossa, você pinta quadros? Não pinto mais. Tem muitos anos isso, um momento que eu estava assim, digamos que entre uma tristeza a caminho de uma pequena depressão, onde as aulas de pintura, o contato com as cores, a riqueza da criação, passou a tristeza ou a possível depressão. Foi através das telas que eu coloquei a minha emoção. Imagine a importância que tem essas telas para mim. Claro. Quando você chega aqui e olha qualquer santuário, qualquer imagem, uma almofada, nossa, que almofada linda, eu vou contar a história da almofada. Ai, amiga, eu tinha um sonho de ter essa almofada, porque quando eu viajei para o Peru, eu catei todos os cantos, eu queria uma almofada amarela, bordada assim, assim. Você vai externar a emoção que você tem por adquirir um bem. É a reflexão, obviamente, sobre o ter, mas não é a questão do você poder comprar ou não. A questão não é essa. A questão é por que comprar. Para que eu estou comprando aquilo? Não importa o valor do bem. Não estou falando de uma caneta, mas posso estar falando de uma joia. Não interessa. Mas essa relação com o objeto. Então, assim, eu tenho essa relação tão clara, tão evidente com os objetos, que ao criar a casa de alguém, ao sair com o cliente para escolher adornos para aquela casa, a primeira coisa que eu faço, as pessoas acham, não, eu só tenho coisa velha, olha, eu tenho uns cristais horrorosos, eu tenho umas pratarias aqui que, pelo amor de Deus, eu não vou nem lhe mostrar, eu falo, nós só vamos sair depois que ver tudo. Novas, depois que eu vir as coisas velhas, que você chama de velho, para mim não é velho. Para mim é antigo, e antiguidade no sentido real da palavra. Sejam pessoas antigas, mais velhas, sejam objetos antigos, sejam histórias antigas, sejam o que for antigo, tem alguma coisa de bom para contar. Tem muito valor, né? E valor, Adriana, é surpreendente quando eu pego as coisas e mostro. Nossa, mas isso aqui é muito bonito. Não é possível, isso foi de não sei quemzinha, que deu não sei quem sei, não sei que lá da onde. Deixa isso aqui. Aí, quando eu separo as coisas que eu acho que realmente tem conserto, que podem tomar um banho de prata ou de níquel, que pode dar uma vida naquilo ali, que eu fotografo as coisas e levo para a loja, que aí eu pego um objeto novo, um vaso, um livro, uma imagem, o que for, e eu coloco do lado que ela tem em casa, é impressionante a reação das pessoas. É muito difícil as pessoas conseguirem visualizar. E quando você, com seu olhar já mais refinado, um olhar mais trabalhado, apurado, você visualiza isso antes, que você mostra, a pessoa não acredita que aquilo ali é possível. Exatamente. E aí, quando você mostra isso, a pessoa, meu Deus do céu, olha, poxa, eu ia me desfazer disso, que foi de minha avó, que foi de minha mãe, porque eu achava isso, eu achava cafona, achava aquilo. E quando a composição das coisas, quando ela tem a emoção, elas ganham vida de uma forma tão natural. E veja a delicadeza que é você entrar na casa de uma pessoa para você organizar o que é que está por detrás da bagunça, o que é desordem traz. Ela é a representação do quê? Quando eu vejo a importância que é o trabalho de uma personal organizer, que para mim, no meu entendimento, está anos-luz do que possa ser uma dobra ou um armário bem arrumadinho. Para mim, isso é consequência, né? Eu acredito em coisas que possam ser executáveis e que o meu cliente possa dar continuidade. Ele não precisa fazer com a beleza com que eu estou acostumada a fazer. Mas naquele projeto de organização existe um propósito, que é a qualidade de vida. Eu estou organizando uma casa para que aquelas pessoas tenham uma convivência melhor, tenham uma vida mais tranquila. Quando você fala em organização, nesse caso de organização de ambientes, você está indo no X da questão e você está
proporcionando ao cliente não é a estética do negócio. Você está proporcionando mais tempo. O tempo é um recurso limitado. Então, quando você investe seu tempo tendo que arrumar ou tendo que procurar as coisas para achar, e quando está tudo organizadinho, vai sobrar mais tempo para ele estar com a família dele, vai sobrar mais tempo para ela se dedicar ao hobby dela. Eu queria que você fizesse uma reflexão sobre o morar na diferença do ter e do ser. Então, eu acho que o morar, independente do ter, ele é essencialmente ser. Eu tenho absoluta certeza que você pode morar numa casa sem nenhum objeto, sem nada que ilustre que seja uma casa, mas ela não deixa jamais de ser o seu espaço de acolhimento. Eu acho que casa é pausa, casa é emoção, casa é acolhimento, casa é renascimento, casa é tudo, é todo lugar, independente de onde ele esteja, seja aqui na Indonésia, na Espanha, numa tribo, numa oca, quase imóveis não tem, ou não tem, que iluminação natural. O que é uma oca? Como os índios vivem? É casa, é acolhimento, é proteção. A mesma coisa é a nossa casa, só que nós vivemos em civilizações diferentes, com compreensões diferentes. Você hoje mora nos Estados Unidos, você já morou em Paris. Seus hábitos são diferentes. Você já morou em Salvador, na Bahia. Que talvez você tivesse muito em Paris, você não tivesse em Salvador. Mas talvez Paris jamais lhe remeta às emoções que Salvador já lhe promoveram e lhe promovem quando você vem aqui. Porque Salvador é o que para você? A minha casa. Quando eu chego, por exemplo, como você falou, em Salvador, eu me sinto acolhida de muitas formas, né? Eu me sinto acolhida pelo clima, eu me sinto acolhida pelo sol maravilhoso, que agora está me fazendo uma falta assim terrível. Eu me sinto acolhida pela minha família, que eu amo tanto, pelas minhas amigas, Ave Maria, que são a família também que eu escolhi, né? Eu me sinto acolhida pela comida, pelos cheiros, pelas cores. Eu me sinto acolhida por tanta coisa que, mesmo morando quilômetros de distância, é a minha outra casa, né? Mas a gente também não mencionou aqui para aquelas pessoas onde a casa não é nada disso. Onde voltar para casa é um tormento, é uma tortura, é uma infelicidade. Pessoas que passam o dia todo na rua, porque voltar para casa não é uma coisa legal. E isso eu vejo muito nos meus trabalhos enquanto personal organizer. As pessoas que não querem voltar para casa, né? Porque não enxergam naquele lugar um ambiente saudável, não vivenciam aquele espaço como um lar de fato, né? E o que a gente pode fazer para tornar esse ambiente um lar de fato? A primeira coisa que a gente tem que ter é a empatia com todas as pessoas que residem no mesmo ambiente, né? Tentar se colocar no lugar do outro. Então, eu acho que o momento que a gente está vivendo agora, por conta da pandemia, por conta dessa obrigatoriedade da reclusão, mais do que nunca a gente tem que entender a necessidade do outro e a gente, como mulher, como uma pessoa, voltando ao que eu falei no início, a minha fala inicial, que é responsável pelo equilíbrio do ambiente, é a gente deixar de lado essa coisa de vamos pensar só na organização. Não, vamos pensar no ambiente saudável, vamos pensar na funcionalidade, vamos pensar em atender às necessidades de cada pessoa que habita esse ambiente, para que a gente tenha um ambiente saudável, para que a gente tenha um ambiente feliz e para que todo mundo realmente se sinta em casa e queira fazer uma pausa nesse lugar que é o nosso segundo corpo. Porque não é tempo de rigidez, não é tempo de ditaduras domésticas, não é. É Então, tempo de conciliar, é tempo de entender. É esse parar, refletir e ter esse olhar mais generoso, mais amoroso para a casa que cada um de nós tem.
independente do tamanho, da cor, do formato, de onde fica. Casa é casa, casa é ninho, casa é acolhimento, casa é amor, casa é lugar de renascer para mim, para você, para qualquer pessoa que tenha essa compreensão.